Mateus capítulo 6, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Vamos orar? Mais uma vez, vamos agora suplicar a bênção de Deus para a palavra que será exposta, pregada. Orar por nós, para que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Oremos. Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, por nos encontrarmos aqui, ó Deus, junto com o seu povo para cultuar-te, para receber, ó Deus, também alimento da sua palavra, deste sacramento, para a edificação, para o fortalecimento da nossa fé. Precisamos, ó Deus, do Senhor para nos sustentar, e é a tua palavra que sustenta a nossa vida. Por isso nós te suplicamos que nessa manhã o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor, seja com aquele que ministra a palavra, também com os irmãos que vão ouvir, de uma maneira que todos nós, reunidos como o povo da aliança, como o povo do Senhor, nós sejamos edificados, fortalecidos com o seu poder. É o que te suplicamos agora, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6 começa uma nova sessão no Sermão do Monte. Vimos, caminhando pelo capítulo 5, 3 blocos de ensinos do Senhor Jesus. A primeira sessão, o primeiro bloco, depois dessa introdução no verso 1, verso 2, capítulo 5, de 3 a 12, contém as bem-aventuranças, como você pode verificar aí na sua Bíblia. É como se fosse a descrição do crente conforme ele é, ou como ele é no seu caráter, como nós podemos entender que um discípulo de Jesus deve demonstrar através do seu caráter, são as suas características como um discípulo de Jesus. Depois vimos na sessão seguinte, do verso 13 até o verso 16, uma sessão menor, nós descobrimos como é que este crente, que tem um caráter, como foi descrito nas bem-aventuranças, reage ao mundo, ou como ele se apresenta ao mundo. E também como o mundo reage diante dele. Ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. Na terceira sessão, que é a mais longa que a gente viu pelo capítulo 5, do verso 18 até o verso 48, aborda a relação entre o crente e a lei de Deus. Entre a lei de Deus, entre ele e a lei de Deus. Essa sessão oferece-nos uma exposição positiva da lei, contrastando-a com o falso ensino dos escribas e fariseus, como a gente viu. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Lembre-se sempre disso quando ouvir essa expressão, ver essa expressão. Jesus não está se contrapondo à lei, ou os seus ensinos, o que ele imagina acerca da lei. E então Jesus confronta esses ensinamentos errados e termina então com essa concisa e desafiadora exortação do versículo final, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Chegamos agora, no capítulo 6, a uma sessão inteiramente nova, que envolve a totalidade desse capítulo de número 6 de Mateus, do Sermão do Monte. Encontramos aqui aquilo que poderemos chamar de a vida de piedade do discípulo, ou a sua devoção a Deus. John Stott chama essa parte de a religião do cristão, que deve ser, ou como característica, íntegra, inteira, e não hipócrita.
e não para ser vista pelos homens. Essa que é a tônica, na verdade, do capítulo 6, grande parte dele. Então, em Mateus 6, nós vemos aqui o Senhor Jesus examinar a nossa vida cristã como um todo, considerando-a segundo dois aspectos principais. O primeiro desses aspectos é tratado do versículo 1 até o versículo 18, olha aí na sua Bíblia, e o segundo entre os versos 19 até 34. No primeiro aspecto, cobre aquilo que poderemos chamar de a nossa vida de devoção, a nossa adoração, é o quadro, vamos dizer assim, completo da nossa piedade. Ele trata da caridade, das esmolas, da oração, do jejum, nessa parte. O segundo aspecto refere-se ao crente em sua relação para com a vida em geral, não diretamente com seus deveres devocionais, mas como uma pessoa que precisa preocupar-se com a vida diária, com o seu sustento, alimentação, vestuário, moradia, como um homem que tem a sua casa, tem esposa, tem filhos, aos quais ele precisa ministrar, ele precisa cuidar. No versículo de número 1, Jesus estabelece então o princípio geral. Todas as obras de piedade, a sua devoção devem ser praticadas sem, como disse alguém, uma ostentação exibicionista e sem o aviltamento da busca da aprovação social. Em seguida, nos versos 2 a 18, ele se concentra nas três obras fundamentais da piedade, naquele tempo considerada muito importante, de certa maneira para nós também, da piedade judaica, isto é, dar as esmolas, 2 a 4, depois orar, de 5 até 15, e jejuar, de 16 a 18, do capítulo 6. Então, ele escolhe essas três áreas para representar todas as outras práticas da piedade, da devoção, tratando como todas da mesma forma. Tem uma estrutura assim muito parecida, você vai observar nesses versos todos aí, de 1 a 18, nesses três exemplos de como a piedade se demonstra na vida. Veja então que o verso número 1, que é o que nós vamos considerar hoje, nós temos muita coisa aqui, então nos apresenta o princípio geral acerca do exercício da piedade cristã, da devoção, piedade nesse sentido. O termo piedade às vezes tomou conotações bem diferentes, né? Mas vamos aqui fazer essa introdução que o Senhor Jesus faz, considerá-la esse exercício da piedade, da devoção cristã. Vamos analisar esse verso à luz de quatro temas: a prática da piedade, a natureza da piedade, o objetivo da piedade e a recompensa da piedade. Obrigado, Cláudio. Primeiro, então, acompanhe comigo, vamos olhar algumas coisas que esse texto nos diz. Primeiro, então, a prática da piedade. Note uma coisa que é vista, não só nesse primeiro verso, mas em todos esses versos, do 1 até o 18. Nós não temos aqui uma exortação, como em outras partes do Novo Testamento, para praticar a devoção a Deus. Não há. Para praticar a piedade. Não há uma exortação aqui, você tem em outros lugares. Para que se dê esmola, para que se ore, para que se jejue, não há. Ela é pressuposta. É uma prática que o Senhor Jesus entende que o discípulo de Jesus, o cristão verdadeiro, ele sentirá a necessidade disso. A gente diria hoje, é como que automático. Quem tem uma natureza transformada pelo Evangelho, ele possui essas coisas inerentemente na sua vida. Fazem parte agora. Ela é pressuposta aqui. Note que o texto diz assim,
numa versão um pouco mais literal, vigiai, guardai é isso, prestai atenção em exercer a vossa justiça, no sentido aqui agora de devoção perante os homens. Nós devemos vigiar para não fazer de forma errada, com o objetivo de sermos contemplados, vistos pelos homens, mas não é natural do homem regenerado, é natural do ser humano regenerado a prática da piedade. Ele sente necessidade disso. Note ainda que quando Jesus descreve os 3 exemplos práticos da devoção, olha aí, a caridade, ou a ajuda às pessoas, a oração, o jejum, ele simplesmente pressupõe estes elementos como se fossem praticados pelo discípulo de Jesus. Olha aí o verso 2, quando, pois, deres esmola, verso 5, quando orardes, depois no verso 16, quando jejuardes, ou seja, não há aqui um se não é essa a expressão. Poderia ter sido usado, mas por quê? Porque Jesus está querendo nos comunicar algo. É algo que é próprio do discípulo de Jesus. Se não há esse senso da graça de Deus em contemplar os miseráveis, as pessoas que precisam da nossa caridade, da nossa ajuda, se nós somos malignos, então tem algum problema errado. Se nós não sentimos fome por Deus, o que se expressa através do jejum é exatamente a fome, ao ponto de que a gente deixa até as próprias necessidades mais básicas da vida, como comer e o beber, para nos concentrar na presença de Deus, na prática da presença de Deus, como diziam os antigos, então tem algum problema na nossa vida. Se nós não respiramos, não sentimos necessidade de oração, de buscar a Deus, de dependência de Deus, então tem alguma coisa muito errada com esse discípulo de Jesus. Preciso dizer isso. Segundo lugar, agora, a natureza desta piedade, ou seja, o que significa isso? O capítulo 6 começa com essa expressão, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O verbo aqui traduzido por guardar, na língua, significa, como já disse, prestar atenção, vigiar por. A expressão aqui, exercer justiça, essas 2 palavras, tanto aqui um verbo exercer no infinitivo, como também um substantivo, né, a justiça, significam praticar a piedade ou praticar a devoção. E refere-se aos atos de devoção e dever religioso que se conformam à vontade de Deus. A palavra usada aqui para justiça, de kaiosine, ela é usada tanto no capítulo, 2 vezes no capítulo 5, se observar, no verso 6 e também no verso 20, elas são usadas aqui. Mas agora, no capítulo 6, há uma ênfase diferente. O termo justiça, que estava relacionado à lei de Deus, à prática da bondade, da pureza, da honestidade, do amor, agora relaciona-se com as práticas como dar esmolas, oração, jejum. Assim, Jesus passa desse uso da palavra justiça em relação à moral do cristão para falar da religião do cristão, do discípulo de Jesus, ou seja, num termo melhor, na prática da piedade, da devoção a Deus. Então, é importante reconhecer que, de acordo com Jesus Cristo, a justiça, nesse sentido que eu coloquei, tem essas 2 dimensões na vida. Tem a dimensão tanto moral, como ele apresenta nesses versos anteriores, do verso 18 até 48, como também tem esse aspecto da nossa prática como crentes, a prática da liturgia, a prática das questões relacionadas à nossa fé no dia a dia, em relação às outras pessoas também. E é interessante que existe uma tendência por parte de algumas pessoas, de alguns crentes, de abordarem a vida cristã como se a maior obrigação estivesse na esfera da atividade religiosa, quer em público, na frequência à igreja, ou em particular, nos exercícios devocionais. E para outros,
a vida cristã, a verdadeira fé é na arena pública. Existe assim, uns caem para um lado, outros caem para o outro lado. Mas, segundo o Senhor Jesus, não há essa necessidade de escolher ou de ter preferência. Não, eu sou um cristão mais para o mundo. Pastor, eu já vi pessoas... Não, mas... e outros que só conseguem demonstrar um cristianismo dentro da igreja, na sua liturgia. Jesus faz este balanceamento. Jesus mostra nos versos anteriores, no capítulo 5, que existe essa dimensão para fora. Mas há também, e que é importante esse equilíbrio, é sim muito importante fazer parte do culto a Deus, fazer parte da liturgia, estar presente em qualquer que sejam os tempos. Nós precisamos de devoção, precisamos de cultivar a vida de oração, a vida de devoção a Deus, em equilíbrio. Sempre que a gente dá preferência, não, eu sou um cristão mais para o mundo, eu sou mais de ação, pastor. Eu sou tipo assim mais Marta, eu gosto mais... Os outros eu sou mais Maria. Então, naquele texto a gente pode considerar, mas não é isso que Jesus, que a narrativa está querendo dizer. Não é para dois modelos de cristianismo. Ali Jesus repreende aquilo que é errado. Então, tanto essa moral demonstrada lá fora, como também a nossa prática litúrgica, devocional, a nossa prática como crentes, dependendo de Deus, em oração, elas precisam ter equilíbrio. E a nossa vida lá fora. E a nossa moral na relação com as outras pessoas. É muito importante que as minhas relações, no meu namoro, meu casamento, minha vida, precisem refletir minha relação com as pessoas, refletir valores do reino de Deus. Assim como a minha vida de devoção a Deus, junto na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, a leitura da Bíblia, a devoção, a oração, a prática da presença de Deus, no culto a Deus, são fundamentais. Essa justiça, guardai-vos de exercer essa justiça. Essa prática. Terceiro lugar, também aqui o Senhor Jesus nos chama a atenção para o objetivo desta piedade, dessa devoção. Jesus faz aqui uma advertência contra praticar essa justiça, ou essa piedade, essa devoção diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Dr. Carson, Donald Carson, um excelente estudioso do Novo Testamento, comentarista, ele diz que muitas vezes o objetivo de agradar o Pai é trocado por seu primo nanico agradar seres humanos. Parece até que quanto maior a exigência de santidade, maior a chance de hipocrisia. Ele disse ainda, é por isso que muitas vezes na própria liderança da igreja, entre os pregadores, os pastores, a liderança é que isso corre-se mais risco de cair nesse pecado, né? De fazer as coisas para serem vistos dos homens. Todos nós corremos sério perigo, mas especialmente estes que se apresentam diante do povo de Deus. Então, à primeira vista, essas palavras parecem contradizer aquilo que já foi dito pelo Senhor Jesus, porque se você voltar aí uma página, no capítulo 5, verso 16, você tem um texto lá assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Agora ele está dizendo assim, olha, não deixe ver, cuidado com o que vocês fazem, cuidado para vocês não fazerem para serem vistos dos homens. Como é que a gente entende isso? Nos 2 versículos,
ele fala de praticar boas obras diante dos homens. E em ambos, o objetivo fica declarado, isto é, ser vistos por eles. Mas no primeiro caso, em 5,16, ele ordena que o façam, enquanto que aqui no capítulo 6, verso 1, ele proíbe que isso seja feito. Como é que a gente pode resolver isso? A contradição, na verdade, é apenas aparente, né? Não é substancial. A pista aqui está no fato de que Jesus fala sobre diferentes pecados possíveis, né? Diferentes situações. Foi a nossa covardia humana que o levou a dizer assim, lá no verso 16 do capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E a nossa vaidade humana é que fez dizer que tomássemos aqui o cuidado de não praticar a nossa piedade diante dos homens. Um outro comentarista, A.B. Bruce, diz assim, que devemos mostrar quando somos tentados a esconder. Nós somos tentados por vergonha ou por qualquer outra coisa, esconder que somos cristãos. Aí ele diz no capítulo 5, verso 10, assim brilhe a vossa luz. Nós temos um caráter transformado, e nós precisamos demonstrar e falar isso para o mundo. Então, somos tentados a esconder nesse sentido. E, por outro lado, esconder quando somos tentados a mostrar. É o caso aqui do capítulo 6, verso 1. Querendo nos mostrar para as pessoas por vaidade, por orgulho, por ostentação, que é uma palavra bem do nosso tempo, dessa cultura pop nos nossos dias. Nossas boas obras devem ser públicas para que a nossa luz brilhe. A nossa devoção religiosa deve ser secreta para não nos vangloriarmos dela. Além disso, a finalidade de ambas as instruções de Jesus, ou seja, quando fazemos desta maneira, diz o texto, tanto um quanto o outro, Deus recebe a glória. Quando nós escondemos o que precisa esconder, que não é para ser visto, nós glorificamos a Deus. Nós honramos a Deus. E quando nós manifestamos para o mundo aquilo que deve ser manifestado, também nós glorificamos a Deus. Nós honramos a Deus e assim deve ser. Por que nós devemos manter secreta a nossa piedade, a nossa devoção? Não precisamos saber o quanto oramos, o quanto lemos a Bíblia, não precisamos tocar trombeta diante dos homens. É para que essa glória seja dada a Deus e não aos homens. Porque nós devemos fazer a nossa luz brilhar e praticar abertamente as boas obras, para que os homens possam glorificar o nosso Deus e nosso Pai Celestial. Dr. Martin Lloyd-Jones também, no seu excelente comentário de todo o Sermão do Monte, ele faz uma consideração que nos aprofunda até um pouco mais nesse sentido. Ele diz assim, a escolha final é sempre a escolha entre agradarmos a nós mesmos e agradar a Deus. Segundo ele, a escolha não é entre agradar aos homens e a Deus, mas entre agradar a Deus e agradar a nós mesmos, ou o nosso eu. E ele diz mais, em última análise, nossa única razão para agradarmos os nossos semelhantes ao nosso redor é que agrademos a nós mesmos. Nosso real desejo não é tanto agradar os outros, mas queremos agradá-los porque sabemos que se assim fizermos, pensarão que somos pessoas melhores. Em outras palavras, agradaremos a nós mesmos e só nos preocuparemos com a nossa autogratificação. E aí que se vê o insidioso caráter do pecado. Aquilo que parece destituído de egoísmo pode ser apenas uma sutilíssima forma de egoísmo. De conformidade com o nosso Senhor, tudo se resume no seguinte: por natureza, o ser humano deseja ser louvado por seus semelhantes, muito mais do que ser agraciado pelo louvor que vem somente de Deus. Nós somos mestres em transformar
certas coisas que devem ser feitas para Deus, com o fim, muitas vezes, de também abençoar, de sermos instrumentos de bênção para a vida das pessoas, nós puxamos para nós. É isso que Jesus está advertindo-nos. Guardai-vos, prestem atenção. E por último, veja aqui a recompensa da piedade. A recompensa de uma vida de devoção nesses termos que o Senhor Jesus está nos mostrando. Ele fala de galardão. Se eu praticar este ato de piedade, de devoção, com o objetivo de ser contemplado pelos homens, de ser visto pelos homens, a recompensa já está dada, é essa mesmo, diz o Senhor Jesus aqui. E nada tenho mais para receber do nosso Pai Celestial. Então, é muito importante acentuar que Jesus está estabelecendo aqui um contraste entre a recompensa presente que os homens podem nos dar e a que o Pai Celestial proporciona nesta vida também, tendo aos discípulos. Ele não está contrastando aqui a recompensa presente e uma recompensa futura. Não é esse o caso. Em outros lugares do Novo Testamento nós temos isso. Uma tradução a partir dos originais dessa parte final do versículo 1, note aí como ela está, poderia ser assim mais literalmente. Ele diz assim, doutra sorte, essa última parte do verso 6, doutra sorte, galardão não tendes, não é terás. O original está no presente. Galardão não tendes na presença do vosso Pai que está nos céus. Não é que não haja recompensas futuras para o discípulo de Cristo. Outros textos, como já disse, vão dizer isso para nós. Essa palavra aqui, palavra galardão, era uma palavra que era usada de certa forma nos tempos antes de Cristo, no tempo dos gregos, dos filósofos, e tinha sempre essa expressão galardão, que significa literalmente recompensa, era muito usada fora do contexto bíblico, em contextos comerciais, de negociações. O sentido era a recompensa por um trabalho de alguém, então era pagamento. Basicamente isso. Já no período do judaísmo ali, anterior um pouco a Cristo, até o tempo de Jesus, na religião judaica, estava muito ligada à recompensa de Deus pelas boas obras. É daí que no Novo Testamento muda completamente esse conceito de galardão. Note que tanto no contexto secular do mundo da época, como no contexto religioso judaico, tem sempre essa ideia de retorno, de uma recompensa pelo que alguém fez. Mas esse não é o sentido. No Novo Testamento, a palavra aqui não é usada nesse sentido. E especialmente à luz de textos do Novo Testamento, mas especialmente de parábolas, como, por exemplo, trabalhadores na vinha, lá de Mateus 20, de 1 a 16, e a palavra dos talentos também, Mateus capítulo 25, Deus não recompensa por mérito. E vai muito além de qualquer mérito. O pagamento da recompensa é totalmente independente das realizações do obreiro. Sua raiz única se acha na soberana generosidade de Deus. O Senhor da parábola diz, da parábola aí dos trabalhadores na vinha, diz assim: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, são maus aos teus olhos porque eu sou bom. Aquele contexto em que no final as pessoas que trabalharam 1 hora e os que trabalhavam 10 horas no dia receberam a mesma coisa. E aí as pessoas falaram: mas isso é injusto, isso está errado, não pode ser assim. Ele trabalhou, mas eu não fiz exatamente o que eu combinei com vocês. Por acaso vocês são maus porque os meus olhos são bons? E claro, nós também, quando olhamos aquela parábola, quando não entendemos que no reino de Deus vale a graça, até as próprias recompensas são graciosamente dadas, então nós também nos escandalizamos. E é isso que Jesus esperava. Porque imagine, num contexto grego era tudo, relações até com os deuses era paga. Na religião judaica que foi degenerada
A partir ali, claro, de toda a história, desde Adão, mas especialmente nesse contexto ali do século I, degenerada, de que a relação com Deus também era com base nas obras, nas recompensas que eu poderia adquirir diante de Deus, é claro, aquilo assustou aquele povo, as pessoas ficaram impressionadas. Jesus contou a parábola e a reação das pessoas da parábola, dos trabalhadores da parábola, foram as reações das pessoas que estavam ouvindo Jesus, como também nós olhamos, como já vários irmãos, e eu, quando li pela primeira vez, disse assim, gente, mas o cara trabalhou 8, 10 horas, o outro trabalhou 1, vai receber a mesma coisa. Mas é isso que Jesus quer tirar de nós. No reino de Deus é diferente. Você vai num banco, é desse jeito, você deposita, você paga taxas, você tira o seu dinheiro, você paga contas. Nas relações, até nas relações humanas, é um toma lá da cá. Mas, olha, não devia ser em muitas coisas, devemos refletir esse caráter de Deus. Mas, no reino de Deus, na igreja de Deus, o discípulo de Jesus, sua relação, até mesmo aquilo que é chamado de recompensas ou galardões, é fruto da graça de Deus. Eu sei que a gente tem muita confusão no meio evangélico, especialmente nosso, com esse conceito de galardão, né? E nós temos, assim, uma série de imagens. Mas qualquer conceito que passe, ele não será bíblico, se não passar pelo crivo desta visão do Deus soberano que dá a quem quer, como Ele quer e quando Ele quer. Ele é absolutamente soberano, é o Senhor da aliança. Se passar pelo crivo, por exemplo, de um texto como de Lucas 17, verso 10, depois de contar uma parábolazinha neste contexto de recompensa, ele diz, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É isso. Depois de ter feito tudo, se você cumprisse, nós não conseguimos. Acho que você já percebeu isso. Nós não conseguimos cumprir tudo aquilo que Deus estabelece. Mas se nós tivéssemos condições de fazer tudo quanto Deus ordenou na sua palavra, cumprir, à risca, um por um, no final das contas você poderia dizer assim, eu não fiz nada mais além do que eu devia fazer. Não, se eu conseguisse ultrapassar o que Deus falou para mim, então eu teria direito a alguma coisa. Mas o que você tem que dizer? Sou um servo inútil. Nossa compreensão da doutrina do galardão precisa passar por este conceito. O povo evangélico tem uma compreensão equivocada sobre as recompensas. Boa parte dos erros tem a ver com a natureza do que nós compreendemos que são essas recompensas ou galardão. Quando os crentes falam ou pensam em galardão, sempre suspeito, meus irmãos, de que o quadro que tem em nossa mente é a concessão de prêmios numa escola, com os troféus de prata cintilando na mesa sobre o estrado e todo mundo batendo palmas. É um comentário que o John Stott faz aqui sobre isso. Ou é claro, eu diria mais popular ainda, são as famosas mansões, casas, né? A gente tem até no ideário evangélico sobre galardões, sobre recompensas, de que a gente aqui, né, está aqui lutando, batalhando na vida cristã, cada obra que a gente faz na igreja, cada pessoa que leva na igreja, coisas que o povo faz, né, vai na igreja, ele ganha ele dá material para construir a nossa casinha no céu. Ou então a pedrinha da coroa. Né? Mais ou menos isso que está. É claro que isso, por causa de algumas figuras distantes disso, a gente chegou a esse ponto. Mas eu creio que não é isso. O C.S. Lewis, ele nos ajuda a olhar de uma maneira diferente, talvez explique essa ideia, pelo menos no sentido presente, das recompensas que nós já temos aqui.
Num sermão que ele proferiu na capela da Universidade de Oxford, era um professor e também convidado para pregar nos cultos lá, e tornou-se um livrinho que está em português, chamado Peso de Glória. A palestra e um livrinho que está correndo por aí, já traduzido, onde ele fala das naturezas da recompensa. Acho que vai ser colocado o texto que eu vou ler para os irmãos aqui. Ele diz assim: não precisamos incomodar-nos com os incrédulos quando dizem que essa promessa de recompensa transforma a vida cristã num empreendimento mercenário. Há vários tipos de recompensa. Existe uma recompensa que não se relaciona com os esforços que você faz para alcançá-la e é inteiramente alheia aos desejos que devem acompanhar esses esforços. O dinheiro não é recompensa do amor, por exemplo. Por isso, chamamos de mercenário o homem que casa por interesse. Mas o casamento é a recompensa lógica da pessoa que ama. E essa pessoa não é mercenária por desejá-lo. Do mesmo modo, nós poderíamos dizer que uma taça de prata não é uma recompensa muito apropriada para um estudante que estudou muito, mas uma bolsa de estudos, né? Quem passa, na verdade, em alguma coisa, na verdade, as pessoas dão dinheiro, dão outras coisas, dão um carro porque passou, mas deveria ser diferente, né? É isso que torna as pessoas, muitas vezes, né, mercenárias mesmo, com interesses. E C.S. Lewis, então, assim conclui este argumento, e esse é o ponto que eu quero pegar. As verdadeiras recompensas não se adicionam simplesmente à atividade que premiam, são a própria atividade em consumação. Qual, então, a recompensa, o galardão que o Pai Celeste dá àquele que faz a sua dádiva em secreto? Não é pública, nem necessariamente futura. Provavelmente a única recompensa é que o alívio que se faz do necessitado traz alegria. Quando por meio da oração o coração inquieto repousa em Deus, o que tem fome e sede por Deus é satisfeito pelo jejum. O oprimido é libertado e o perdido é salvo. O amor que provocou a dádiva fica satisfeito. Esse amor que traz consigo as suas próprias alegrias secretas e não espera outra recompensa. Ou seja, em poucas palavras, o galardão de quem ora é ver em si mesmo o prazer, a alegria de estar em Deus. O galardão de quem ajuda a um missionário ou alguém com necessidades é a alegria e o prazer de estar satisfeito. Isso ninguém tira, de ver que ele supriu a necessidade de alguém, de ter melhorado as condições. Esse é o próprio galardão. É a imensa alegria, a satisfação. Vivemos num mundo de incompletude, de vaziez, de ausência. Mas quando nós cumprimos aquilo que Deus diz e o fazemos para a glória dele, não para ser visto pelos homens, nós recebemos em nós mesmos a recompensa. O céu será assim, ou o novo céu e a nova terra. O prazer, a alegria plena, completa, como só Deus experimenta. E que ainda que nós tenhamos Cristo aqui, nós não experimentamos. Então, terminando, irmãos, neste verso, que dá aqui o tom de metade deste capítulo que a gente começou, nós somos advertidos por Jesus que nós devemos vigiar a nossa vida de devoção, a nossa justiça nestas áreas e outras áreas da vida que tem a ver com o nosso culto. Devemos viver nossa vida neste mundo preocupados, irmãos, como disse alguém, Os Guinness, no livro dele, O Chamado, né? Com o ouvinte, um único ouvinte, um só ouvinte. Nós hoje estamos tão preocupados, né, em sermos ouvidos, em fazer as nossas... Nós temos redes sociais, nós queremos ser aplaudidos pelo que fazemos, nós queremos... Os Guinness diz assim, uma vida
Uma vida vivida, ouvindo o chamado decisivo de Deus, é uma vida vivida perante o auditório que está acima de todos os demais, o auditório de um só, que é Deus. É isso que interessa. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós te agradecemos, Pai Celestial, por essa manhã, por nos desafiares, ó Deus, nos mostrares que nós devemos praticar a justiça. Somos instados, instruídos e desafiados a praticarmos a nossa devoção perante o Senhor e esperando somente de Ti as recompensas, que nós temos prazer em Te obedecer, em glorificar o Teu nome. Abençoe, Deus, a vida dos meus irmãos aqui, nós que agora vamos ser alimentados também por esse sacramento. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe em Jesus Cristo. Amém. Queria